Nesse vídeo eu vou explicar para varejistas de lojas físicas como é que eles fazem para implantar uma operação de e-commerce na sua empresa, sem precisar alugar espaço adicional, sem precisar fazer grandes investimentos e, na grande maioria das situações, sem precisar fazer contratações adicionais, principalmente na primeira fase, né? A gente tem visto aí agora em 2026 diversos vídeos, inclusive essa é uma realidade. O varejo físico tem sofrido bastante esse ano e nós, réis mortais, temos que achar a saída, né? A gente não tem alternativa a não ser achar a saída. Uma das saídas é ir para um canal que ainda está crescendo esse ano, que é o e-commerce, né? Então, basicamente assim, ó, todo iniciante de e-commerce enfrenta três grandes dificuldades. Nenhuma dessas três dificuldades você tem. Você, como varejista de loja física, você não tem nenhuma dessas três dificuldades, né? Vamos lá. A primeira delas é conhecer o consumidor da categoria em que você vai trabalhar. Se você já é varejista, você já conhece os consumidores que visitam sua loja, o perfil, preferência de compra. Inclusive, isso te dá conhecimento do segundo ponto, que é conhecer a categoria, conhecer o modo de uso dos produtos, como é que você pode combinar esses produtos para vender, aumentar o ticket, né? Vender um complemento maior ali para cada consumidor. Inclusive, você vai levar esse conhecimento lá para o e-commerce, tá? E por último, dessas três, é o conhecimento e relacionamento com fornecedores. Então, todo iniciante de e-commerce enfrenta essas três grandes dificuldades logo no começo. Depois, com o tempo, obviamente, acaba pegando o domínio disso, só que esses três problemas você não tem. O que você precisa aprender é como é que funciona o lado de cá, é como é que funciona uma operação de e-commerce. Bom, o primeiro passo é você olhar para o seu portfólio e descobrir aquele item ou aqueles itens que te entregam já um bom faturamento, que já te entregam uma boa margem, porque é com esses itens que você tem mais domínio, é com esses itens que você vai começar a sua operação dentro do Mercado Livre. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer uma pesquisa pelo computador, não faça essa pesquisa pelo celular, porque não vai dar certo, tá? Vai faltar um monte de informação ali. Faça essa pesquisa pelo computador. Pegue aquele item ou aqueles itens que você tem mais domínio, mais volume, mais margem. Faça uma pesquisa pelo computador no Mercado Livre, entre no site do Mercado Livre e pesquise como um consumidor. Sem estar logado em conta, nada disso, tá? Pesquise aquele produto como consumidor. Quando você fizer essa pesquisa, vai aparecer para você ali uma primeira página, né? A primeira página daquele catálogo, tá? Aquela primeira página representa 80% da venda de toda aquela busca que você fez. Então, é dali que a gente tem que tirar a informação. Segunda página para frente, esquece, porque aí já são anúncios que estão vendendo muito menos. E aí, assim, o próximo passo é, olhando para aqueles anúncios, você vai escolher os 15 anúncios que têm maior volume de venda. Como é que você faz para saber isso? Você tem que clicar no anúncio e lá em cima, no topo, lá no computador, lá no topo, vai estar a quantidade de vendas daquele anúncio. Você tem que ir abrindo vários anúncios e aí você pega 15 anúncios, 15 dos anúncios que mais vendem ali na primeira página, que tem maior volume de vendas, tá? Você precisa, inclusive, fazer essa pesquisa com tempo. Essa pesquisa não adianta querer fazer correndo, tá? Bom, aí você vai ter contato com algumas situações, a hora que você abrir esses 15 anúncios. Você ali já vai ter mais ou menos uma visão de padrão de título de produto. Você já vai ter mais ou menos uma visão de padrão de foto capa. O que é a foto capa? É aquela primeira foto que o consumidor enxerga quando ele está na busca inicial, com todos aqueles anúncios ainda fechados, né? Você está rolando o catálogo ali do Mercado Livre. Aquela imagem, aquela primeira imagem, a gente chama de foto capa, tá? Então você já vai ter mais ou menos um padrão de como é que é aquela foto capa. Entrando nos anúncios, você vai ver como é que funciona, como é que é o padrão das fotos complementares, como que os seus futuros concorrentes preencheram a descrição desse produto. Se esse produto tem ficha técnica, a grande maioria dos produtos no Mercado Livre tem ficha técnica. Ficha técnica são dados que você vai preencher complementares. Você não precisa fazer upload de ficha. O Mercado Livre já tem
a ficha de todos os produtos, de todas as categorias. Você só tem que preencher aquilo, tá? E você já vai ter ali mais ou menos uma visão de preço, né? O preço médio desses anúncios que mais vendem aí, tá? Bom, aí a gente entra num ponto bem nervoso aqui da explicação. Por quê? Na sua loja, você tem custo com vitrine, você tem custo com funcionários para fazer o atendimento ali tudo, você tem um custo de iluminação altíssimo, às vezes o custo de energia é alto porque você tem que climatizar a loja tem que ter ar-condicionado e tudo, e dependendo do tamanho da loja, esse custo é altíssimo. Você tem que fazer manutenção de gôndola, você tem que fazer manutenção de fundo de loja, às vezes você tem que fazer investimentos de ponto de venda, fazer ilhas diferentes, algum tipo de decoração, fazer veiculação em rádio, às vezes na sua cidade, a forma de divulgar, né, a sua loja. Você tem o custo de comissão dos vendedores da sua loja. A grande maioria das lojas trabalham com comissionamento, né, amarrado a metas ali e tal. Todos esses custos você cobre que jeito? Você cobre com a sua margem, tá? Você tira essa margem do preço que você vende na área de venda. Só que o e-commerce, ele não vai te agregar esse custo todo. O e-commerce não vai te trazer custo de vitrine. A vitrine da loja não tem nada a ver. O e-commerce não vai trazer custos de manutenção de ponto de venda. É estoque, não tem? É estoque empilhado, ou às vezes armazenado em porta-pallets ou armários. Você não precisa de um monte de gente para fazer faturamento. Tem loja que fatura 200 mil e tem 5, 6 funcionários. 200 mil no e-commerce, 1 ou 2 funcionários, se você também trabalhar na operação, 1 ou 2 funcionários já são suficientes. Então o custo é muito mais baixo, tá? Além disso, você não tem manutenção de gôndola, você não tem que fazer vinculação em rádio, nem nada disso. Os investimentos vão para dentro da plataforma, tá? Ah, Milton, mas o Mercado Livre cobra uma série de taxas e tal, não sei o quê. Perfeito. Só que todos esses custos são variáveis. Custos variáveis você embute no preço. Só que você não precisa levar para essa operação de e-commerce esse custo da sua operação de loja física para você tirar isso na margem. Por quê? Porque é óbvio que a concorrência do e-commerce ela é muito maior, só que o custo da operação também é muito mais baixa. Imagina o seguinte, imagine que você vá separar um espaço aí de 5x5 no fundo da sua loja, 2x2, 3x3, ou no seu tamanho da sua loja, mas você vai separar um espaço simplesmente para fazer embalagem e separação dessa mercadoria das vendas que foram feitas no e-commerce. Qual é o custo que te agrega isso? Agora, no começo da operação, o custo é zero, praticamente embalagem. Você vai gastar ali com embalar produto, colar uma etiqueta nele, tá? Então, você tem que entender essa diferença e fazer a conta e a contabilização dessa venda do e-commerce separada da sua loja física. A sua venda do e-commerce vai te trazer receita adicional e vai te trazer uma margem incremental. Ah, mas essa margem muitas das vezes é menor do que a margem por venda do varejo físico. Na grande maioria das situações é sim, só que o e-commerce não te agrega esse custo todo, tá? É assim, ó. Geralmente, um faturamento de 200 mil reais no e-commerce, estou falando de um e-commerce separado, com barracão e tudo, um e-commerce que fatura 200 mil vai ter um custo operacional aí em torno de 10 mil reais. Final, total, tá? Colocando aluguel, colocando integrador, que dependendo, se você tiver em vários marketplaces, você precisa contratar um integrador. Às vezes você vai ter ali um funcionário, o custo é muito baixo. E, obviamente, os outros custos, que são as taxas, embalagens e tudo, isso aí é custo variável, você vai botar no preço do produto. Mas o custo fixo não passa muito de 10 mil reais, 10, 11 mil reais no máximo. Estamos falando aí de 5% aí da operação, tá? Bom, feito isso, entendido esse custo, você precisa, obviamente, dar o próximo passo, que é criar sua conta, né? A conta da sua empresa lá no Mercado Livre. Existe o passo a passo para você fazer o cadastro lá. Você tem que subir alguns documentos, voltou a validação, foi aprovado o seu cadastro, você tem que fazer uma parametrização lá em preferências de compras. É ali que você parametriza sua capacidade de venda e tudo, para daí você começar a fazer anúncio, tá? Lembra aquela pesquisa que você fez dos 15 principais anúncios lá da primeira página? Ali você já tirou um padrão de como é que tem que ser título, como é que tem que ser fotocapa, como é que tem que ser as fotos complementares, a descrição, ficha técnica, o preço médio ali dos seus concorrentes. Com base nisso, você vai
montar os seus anúncios, tá? Então, você precisa de um espaço separado para fazer alguma foto, alguma coisa, no máximo ali duas aquelas lâmpadas de mesa que você vai colocar para iluminar o produto. Caso o produto seja grande, aí você, né, precisa ficar no chão, você tem que comprar aqueles ring lights maiores, mas, gente, isso aí custa muito pouco. E você vai comprar uma embaladora daquela de filme incolível, que é aquela que a bobina fica em cima de uma mesa ali para você embalar o produto. Luzes, embaladora, mais um primeiro kitzinho ali de bobina, você vai gastar aí 400, 500 reais. Não é muito caro fazer isso, é uma estrutura extremamente pequena, tá? Mas aí vem o principal problema. No e-commerce, como é que funciona? Você recebeu um pedido. Você tem no máximo até o meio-dia do dia seguinte para despachar esse pedido. No começo você vai entregar nos correios e depois, com o passar do tempo, você começa a entregar nas agências do Mercado Livre. Só que aí é um ponto. O seu estoque físico tem que bater com o estoque que está lá na plataforma, porque a plataforma vai usar aquela informação que você imputou lá de estoque para oferecer o seu produto para os clientes, tá? Então, se você tiver 10 unidades para vender, você tem que realmente ter 10 unidades no físico, aí na sua loja, né? No caso, estamos falando aqui para varejistas que vão implantar operação de e-commerce dentro das empresas, ok? Então, assim, você tem que tomar muito cuidado com a acuracidade de estoque, ou seja, o seu estoque físico, aquilo que está disponível para o e-commerce, tem que bater com o estoque que está lá na plataforma, tá? Existem várias formas de você integrar isso. Você pode integrar através de hubs, que são sistemas que fazem a integração do seu ERP lá com o Mercado Livre, ou você pode, caso você queira começar de forma mais simples, você pode, criando a sua conta, criar o anúncio lá na plataforma e imputar o estoque lá mesmo, imputar o estoque manual lá mesmo, tá? Você coloca lá que tem X unidades disponíveis à venda. E conforme o Mercado Livre vai vendendo, ele vai abatendo aquela quantidade. Então, você pode fazer dessas duas formas, mas o ponto central é o estoque que está lá no Mercado Livre, a quantidade que você colocou lá, tem que bater com a realidade. Você tem que ter aquela mercadoria disponível. Imagina o seguinte, vendeu e aí acabaram digitando alguma quantidade errada, um estoque errado, e aí vendeu e você não tem essa mercadoria para entregar. O que você pode fazer? Só tem duas alternativas. Cancelar pedido, você vai conseguir fazer conta nova, no máximo 1 ou 2 cancelamentos, senão a sua conta já vai ser extremamente prejudicada, tá? Então esquece cancelamento de pedido. Assim, ó, você vai ter que correr, você vai ter que procurar esse produto aí nos varejistas concorrentes seus aí na sua região, comprar esse produto e despachar até meio-dia nas agências. Então não tem muita alternativa, tá? Bom, feito isso, depois que você se estruturou com essa estrutura mínima ali de embalagens, corrigiu o estoque, definiu qual é o estoque que vai subir. Lembra que a gente está falando dos seus principais itens por enquanto, tá? Fez as fotos, subiu o anúncio, subiu o título, subiu a descrição, preencheu tudo. Agora é hora de fazer esse anúncio aparecer. Qualquer busca, faça o teste aí. Qualquer busca que você fizer lá na plataforma do Mercado Livre, faça pelo computador, senão você não vai conseguir enxergar essa informação. Qualquer busca que você fizer lá na plataforma, olhe no canto superior esquerdo, é que para mim o vídeo está invertido, tá? Olhe no canto superior esquerdo que você vai ver quantos anúncios existem daquela busca que você fez. A grande maioria dos produtos tem mais de 10 mil anúncios. Só que a primeira página, que é 80% da venda, tem 60 anúncios. Então como é que eu faço para aparecer dentro daqueles 60? Aí que entra a estratégia de publicidade Ads, tá? O que é a publicidade Ads? É uma forma de você forçadamente comprar um espaço naquela primeira página, tá? Com o passar do tempo, esse investimento ele pode ser diminuído, porque como você já vai ter venda, a própria venda natural do produto vai fazer o ranqueamento orgânico, como a gente fala aqui no e-commerce, tá? Mas até lá, você precisa comprar aquele espaço na primeira página e você compra isso através de investimento em publicidade Ads. Esse investimento ele vai ser abatido das suas vendas. Você não gasta dinheiro agora para fazer isso, tá? Aliás, você não gasta dinheiro para abrir conta, você não gasta dinheiro para criar anúncio, e inclusive para fazer as publicidades, você vai pagar isso depois com as suas vendas, ok? Então, você precisa aprender como é que calcula o orçamento dessa campanha, como é que você agrupa esses produtos. O agrupamento de produtos não pode ser aleatório, tá?
E como é que você define uma sigla chamada ROAS, que é um KPI, é um indicador que multiplica o seu investimento em vendas. Então, se você investiu R$ 100 em publicidade com ROAS de 10, você investiu 100 vezes 10, você vai vender R$ 1.000, tá? No começo esse investimento ele é um pouco mais alto e com o passar do tempo, conforme o seu anúncio vai ranqueando, você vai equalizando esse investimento, vai reduzindo isso até atingir a sua margem, tá? Então, basicamente até aqui, estamos falando desse processo para que o seu anúncio, a sua conta fique devidamente legalizada, você fique com os parâmetros corretos, você já subiu o anúncio, já fez a publicidade para o seu anúncio aparecer para as pessoas. Hora que você começar a receber pedido, aí obviamente tem cuidado, o atendimento, embalar o produto correto, evitar erros. Por quê? Porque agora vem o próximo passo. Agora vem a sua reputação dentro da plataforma. Sua reputação define o jogo, tá? A sua reputação define quanto de desconto você vai ter de tarifas de frete, por exemplo. A sua reputação define com que velocidade os seus anúncios vão ranquear na plataforma. A sua reputação define, inclusive, a confiança que o consumidor vai ter em você. Você já deve ter visto lá no Mercado Livre que tem aquelas barrinhas coloridas, aquilo a gente chama de termômetro. Todos os vendedores que não estão naquele verde mais escuro, o consumidor já fica receoso de comprar produto daquela empresa. Então você tem que cuidar da sua reputação. A reputação, ela é uma soma de alguns indicadores, tá? A gente está falando de reclamações, você tem que ter 0 reclamação ou o mínimo possível de reclamação, tá? Você tem que ter mediações, que é uma disputa que você faz entre você e o consumidor com o intermédio do Mercado Livre, isso é 0. A minha recomendação é que você não faça nenhuma. Eu já tenho, assim, muito tempo de Mercado Livre, nunca fiz uma mediação envolvendo o Mercado Livre entre a minha empresa e consumidores lá dentro da plataforma, tá? Depois vem para cancelamento, tua meta é 0, tá? Dá para fazer depois de algumas vendas, você consegue fazer ali um cancelamento, depois de fazer mais 100 vendas, 200 vendas, você vai conseguir fazer mais um cancelamento, mas assim, ó, tira isso da frente, tá? Esquece cancelamento. E por último, são vendas em atraso, entregas em atraso, tá? Entregas em atraso também vai penalizar a sua reputação. Além disso, coisas que prejudicam a sua reputação lá dentro velocidade de resposta, as perguntas que os consumidores fazem para você, você tem que responder. Hoje a inteligência artificial de atendimento do Mercado Livre responde mais ou menos 50% das perguntas, tá? Quanto mais madura for a sua empresa lá dentro, mais a inteligência artificial vai responder isso aí para você, você não precisa fazer isso. Eu tenho hoje mais ou menos 2/3 das perguntas, a inteligência artificial de atendimento do Mercado Livre responde automaticamente, eu não preciso responder. Mas, obviamente, que tem pergunta que vem para nós aqui, tá? Então, durante o dia, de segunda a segunda, independente se for dia de semana, feriado, sábado, domingo, de segunda a segunda, durante o dia, o ideal é que você responda para os consumidores em até 1 hora, tá? Mas 1 hora é limite, gente. Vamos tentar responder isso o mais rápido possível. É só você ficar logado com o aplicativo do Mercado Livre na sua conta PJ, que você pode responder de qualquer lugar. A pergunta vem no aplicativo, você abre o aplicativo, responde pelo aplicativo e tá tudo certo. Você não tem que parar, abrir computador, nada disso. O Mercado Livre já resolveu isso, tá? Bom, cuidou da sua reputação, seus anúncios estão em dia, publicidade rodando, agora é hora de escalar. Antes de eu comentar com vocês sobre escalada da conta, como é que a gente faz isso, eu queria falar sobre um tipo de produto, uma categoria em separado. Você que é varejista e já trabalha com produtos sazonais, você tem uma vantagem gigantesca dentro do Mercado Livre. Por quê? Porque a grande maioria dos vendedores, das empresas, né, que vendem lá dentro, não trabalham com produtos sazonais. Eu mesmo não trabalho com produtos sazonais, tá? Só que você pode ser um especialista nesse tipo de produto. O único alerta que eu faço é que, assim, os produtos sazonais, eles geralmente começam a vender no e-commerce 30 dias antes da venda normal do varejo tradicional. Por quê? Porque as pessoas já começam a pesquisar, já começa a aparecer anúncio, quem já quer aproveitar, já quer antecipar, às vezes a pessoa está num domingo ali, rolando o catálogo do Mercado Livre, aparece um produto que ele iria comprar dali 15 dias, ele gostou da oferta, ele já compra ali mesmo. Então as compras acontecem geralmente no online 30 dias antes do varejo físico. Então você que trabalha com sazonais, sabe mais ou menos ali quando que começa a venda dessa sazonalidade.
aí nas lojas físicas, você tem que calcular mais ou menos 30 dias antes, já subir os seus anúncios e já ativar a sua campanha de publicidade, tá? Bom, aí falando agora de escala e crescimento de conta. A sua conta ela vai escalar com o passar do tempo, claro que cuidando de atendimento, né? Você tem que ter um preço competitivo, não tem jeito, não vou te fazer promessa mirabolante aqui, tá? Você não precisa ser o mais barato, mas o seu preço tem que estar condizente, né? Eu costumo dizer o seguinte, eu tenho vários exemplos na minha conta assim. Até 10 a 15% acima ali da média do mercado, se a sua oferta for uma oferta boa, se o produto tiver qualidade, você até consegue vender tranquilo. Passou disso, é muito difícil. Por quê? Porque com 2 cliques o consumidor sai do teu anúncio e compra do seu concorrente. É assim, a concorrência está ali dentro, não tem muito o que fazer, tá? Mas com o passar do tempo, falando de escala, com o passar do tempo, os seus anúncios já vão ranquear de forma natural. Quanto mais vende, mais pessoas avaliam. Quanto mais pessoas avaliam, mais gente confia no seu anúncio, na sua empresa. Quanto mais gente confia, mais gente compra, mais avaliações e aí entra num ciclo positivo. Mas a grande forma de você escalar a sua venda é diversificação de portfólio. Até agora a gente falou dos seus itens principais. Depois de um tempo, você já vai ter segurança e entender bastante como é que funciona a dinâmica para que você possa ampliar o portfólio, trabalhar com mais produtos aí do seu mix. E aí que a sua especialidade faz a diferença. É assim, vou pegar um exemplo aqui que eu já até usei em outras redes. Garrafa térmica, um monte de gente vende. Tem milhares de anúncios no Mercado Livre. Você pode pegar a garrafa térmica e mentalizar um produto aí da sua categoria, da categoria que você vende, tá? Garrafa térmica, um monte de gente vende. Agora, saber construir um anúncio que tenha no mesmo anúncio, na mesma venda, na mesma oferta, a garrafa térmica, a cuia é aquele copinho, né, que chama, a cuia de tereré ou de chimarrão, a bomba ou de tereré ou de chimarrão, o limpador de bomba, inclusive um saco de 1 kg de erva mate para tereré ou de chimarrão, montar isso numa foto capa bonita, colocar um preço adequado, fazer uma explicação daquela oferta, isso só quem é especialista consegue fazer. Então você já é especialista na sua categoria e agora que você entendeu, depois de passado um tempo, que você entendeu como é que funciona a dinâmica do Mercado Livre, agora é hora de você usar toda essa sua experiência na categoria que você já trabalha para melhorar as suas vendas lá, melhorar seu ticket médio, se diferenciar da concorrência e lucrar mais. Exatamente assim que funciona. Bom, vocês viram até agora que todo esse processo, ele é um processo em etapas. E essas etapas não podem ser puladas. Se você pular uma etapa, vai dar problema lá na frente, tá? E por final, se você quiser entender na prática como que funciona cada uma dessas etapas, com aulas práticas, vocês vão me ver fazendo as coisas. Aqui no link da descrição desse vídeo, existe o curso E-Commerce Profissional do Zero. É o curso mais abrangente, mais completo para iniciantes do e-commerce. Clicando nesse link, você vai lá para a página do produto, lá para a página do curso, onde você vai ter todas as informações lá naquela página. Vocês vão ter todas as informações de tudo aquilo que eu ofereço nesse curso, que inclusive está com uma condição especial. Se te interessar, clica no link, vamos lá para a página que lá a gente se encontra. Eu vou contar muito mais coisa lá para vocês e obviamente lá tem várias informações sobre esse curso. Espero que vocês tenham gostado. Sigam esse perfil. Esse perfil eu vou trazer um monte de informação sobre e-commerce, não só para varejistas, lojas físicas, mas detalhes do dia a dia de venda. Eu vou trazer várias informações aqui para esse perfil. E se você se interessou e gostou, dá um joinha aí pra gente e divulga esse vídeo para mais pessoas entenderem como é que funciona o dia a dia de um e-commerce profissional. E aqui a gente fala realmente de um e-commerce profissional partindo do zero. A gente se encontra por aí.